Muito bem, pessoal, estamos começando mais um encontro do NEFI. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre justiça, né? Afinal de contas, o que é justiça? E nós vamos trabalhar esse conceito a partir do capítulo 1 do livro Indicadores Fragmentados, do N.T. Wright, onde ele faz uma leitura do conceito de justiça a partir do Evangelho de João. E, sem mais delongas, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, né? Deixa eu já colocar aqui, para nós falarmos um pouco isso, sobre a justiça sob a ótica cristã. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, então fique ligado aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. E eu queria, antes de trazer a ótica cristã sobre justiça, eu entendo ser interessante também nós trazermos para a discussão, ou trazer para essa parte positiva, pelo menos, o conceito de justiça é, sob a ótica da filosofia, e eu fiz questão de destacar Aristóteles e John Finnes, né? Aristóteles, né, Grécia Antiga, e John Finnes, da nossa época aqui. Então, nós vamos trazer um pouco do conceito deles acerca de justiça. E eu quero começar com Aristóteles, claro, né, um clássico. E o que seria a justiça para Aristóteles, a justiça aristotélica? Né? Eu não vou entrar aqui nos pormenores do modo como Aristóteles desenvolve esse conceito, mas basicamente Aristóteles vai entender que a justiça ela é uma virtude, e é uma virtude que leva alguém, que leva os seres humanos a quererem, praticarem e agirem de uma maneira justa, né? Ou seja, nós queremos o que nos é próprio e não o que é alheio e não ao que pertence a outra pessoa. Quando a gente fala de virtude, nós estamos falando de uma qualidade moral, né? Um comportamento ético, né? Nesse caso da justiça, atos voluntários de justiça. E eu destaquei um trechinho da obra Ética Nicômaco, de Aristóteles, em que ele vai falar sobre a questão do justo, e ele vai dizer o seguinte: o justo, ele é o respeitador da lei e o honesto, ao passo que o injusto é o homem sem lei e desonesto. Então, se nós pegarmos no Ética Nicômaco, nós vamos ver que o Aristóteles liga muito a questão da justiça ao cumprimento da lei, né? Então, Aristóteles ele vai trazer a justiça, então, como essa virtude na qual nós cumprimos a lei, e se cumprimos a lei, nós estamos sendo justos, né? Do outro lado, mais próximo de nós, eu trago também o conceito trazido pelo filósofo, né, filósofo do direito, John Finnes, né, é muito conhecido por abordar aí a respeito do direito natural, né, e o Finnes, seguindo uma linha de Tomás de Aquino ali, e de Aristóteles também, né, mais ou menos bebendo da mesma fonte, o Finis vai dizer que a justiça ela é uma vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, né? Ou seja, eu tenho o senso de dar a cada um aquilo que lhe pertence, aquilo que é seu por direito, né? Então, o Finis vai trabalhar muito nessa linha. Mas saindo um pouco dessa área filosófica, a gente vai entrar no campo teológico da coisa, partindo de uma abordagem um pouco diferente
da justiça, que é o conceito sob a ótica cristã. Então, nós vimos aí a justiça sob a ótica filosófica. Agora a Felipe, gente vai ver. Oi. os slides não estão passando, tá na página inicial do PowerPoint, é isso mesmo? Ah, então pera aí, deixa eu tentar. Ah, então peraí. Deixa eu. Agora deu Ah, certinho? agora tá certo. Sim, agora tá certo. Sobre a ótica cristã. Isso. Os outros slides não apareceram, não, né? Não. Isso. Então deixa só eu passar para vocês aqui, então. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Nós falamos, então, sobre a justiça sob a ótica filosófica. Então, esse é o conceito de justiça para Aristóteles, né? Então, uma virtude que alguém quer, pratica e age de maneira justa, né? É, querendo o que é próprio, não o que é alheio, não o que pertence a outrem, né? Aqui, vocês estão vendo o trecho em que Aristóteles fala sobre o homem justo no Ética Nicômaco, lá na página 105, né? Aqui é o John Finnis, que é esse conceito que eu trouxe agora há pouco, sobre a vontade de dar a cada um o que é seu por direito, né? E agora nós vamos falar sobre a justiça sob a ótica cristã, né? No caso, e aí a gente começa a entrar de fato nessa obra do N.T. Wright, que inclusive foi trabalhada no nosso clube de leitura do NEPI, um livro sensacional. Se você que está nos assistindo ainda não leu esse livro, leia Indicadores Fragmentados. É, nós vamos falar um pouco sobre ele aqui nesse nosso encontro de hoje. Então, vamos falar de justiça sob a ótica cristã. E no livro, o N.T. Wright ele vai tratar a justiça como sendo um dos indicadores pelos quais nós compreendemos o mundo, tá? Wright vai tratar sobre justiça, vai tratar sobre espiritualidade, ele vai tratar sobre poder, enfim, ele vai trazer 7 indicadores. Esses indicadores estão fragmentados, tá? E a partir da análise, a partir do olhar desses 7 indicadores, nós conseguimos ter uma compreensão cristã do mundo, né? Então, o N.T. Wright vai dizer que a justiça é uma das chaves para nós compreendermos a realidade, né? O que nos possibilita interpretá-la e, mais do que isso, ele nos convida a fazermos essa reflexão acerca do mundo, até porque nós estamos inseridos nesse mundo, né? E quando nós estamos atentos a esses indicadores que ele lista, esses indicadores eles permitem a nós eu até coloco nesse slide, enxergar o sentimento profundo do mundo, né? Então, eu consigo compreender o mundo com mais detalhes a partir do momento que nós nos atentamos a esses indicadores, né? Que o N.T. Wright ele enfatiza na sua obra. E por que nós, cristãos, precisamos ter esse olhar atento a essa questão da justiça? Porque, segundo o N.T. Wright, o mundo, as coisas estão fora de lugar. E quando ele fala que as coisas estão fora de lugar, ele está trazendo isso a um nível global. Ou seja, as coisas estão fora de lugar numa, tanto num campo macro quanto num campo micro. O mundo está fora de lugar, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E por isso ele nos leva a esses indicadores, para que nós observemos o mundo a partir deles e, a partir de uma ótica cristã, poder, enfim, propor alternativas aí para para os dilemas, né, do mundo contemporâneo, enfim. É, Inclusive, tem uma citação do Wright sobre justiça que é o seguinte, até trouxe aí no slide.
Todos nós sabemos que a justiça é importante, mas pensamos ser difícil ou, às vezes, absolutamente impossível alcançá-la. Nós vivemos em um mundo onde nós vemos muito injustiças, desigualdades, e de tanto olharmos injustiças e desigualdades cotidianas, diárias praticamente, muitas vezes nós imaginamos ser impossível trabalhar o, a justiça ou o seu conceito como ele deve ser trabalhado de fato, né? Mas, afinal de contas, o que é justiça? E o N.T. Wright ele vai trazer o conceito de justiça de uma maneira bem informal, mas que, de fato, ele vai de encontro à nossa realidade e ao nosso entendimento, quando ele diz que a justiça, na verdade, ela é um senso humano universal de isso não está certo, é preciso fazer algo para consertá-lo. O que Wright está querendo dizer aqui é que o mundo ele precisa voltar, vamos dizer assim, ao seu status quo, né? E nós temos essa percepção de que algo está errado e precisamos fazer algo com relação a isso. Esse sentimento que nos move, esse sentimento que há dentro de nós, é o que Wright vai falar como sendo justiça. Então, justiça é esse sentimento esse desejo de consertar algo que não está funcionando bem. É o desejo de mudar algo que ao longo do tempo foi se deteriorando. Então, eu preciso refazer, eu preciso, enfim, devolvê-lo ao seu estágio inicial. Enfim, o mundo ele precisa voltar ali para o seu telos inicial, né? Então, é o que o Wright vai tratar quando ele diz esse conceito de justiça. E o N.T. Wright, ele cita, dentre vários outros textos do Evangelho de João, esse texto de João, capítulo 3, versículos 19 a 21, em que diz o seguinte: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Pegando esse texto de João, o N.T. Wright, que é considerado, se não o maior, um dos maiores teólogos vivos, né, do século XXI, o N.T. Wright vai dizer que a justiça ela é a manifestação do amor de Deus. E o N.T. Wright vai dizer, inclusive, o seguinte, que todo o Evangelho de João está falando sobre essa justiça como amor de Deus. Ou seja, quem pratica a verdade, como ele destaca no final do versículo, quem pratica a verdade se aproxima da luz. Ou seja, a partir do momento em que nós vivemos de uma maneira justa, a partir do momento em que nós não desejamos fazer o mal para o outro, a partir do momento em que nós buscamos ser justos nas nossas relações, nós estamos nos aproximando da luz. As outras pessoas estão vendo que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E aquele que é injusto, aquele que é desonesto, né, voltando ao conceito lá de Aristóteles, que a gente tratou no início, aquele pratica o mal e odeia a luz.
e não se aproxima dela, não se aproxima dela, ou seja, ele vive na injustiça, ele vive uma vida cujo hábito é a injustiça de um modo geral ali, né? E quem está por trás dessas injustiças? Para nós, não há nenhuma dúvida sobre esse que está por trás de todas essas injustiças, das injustiças do mundo. Aliás, não é só o N.T. Wright que fala sobre isso no livro Indicadores Fragmentados. No nosso clube de leitura do NEFI, se você ainda não faz parte, aliás, nós queremos convidar você a participar conosco. O ano passado nós lemos o livro No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, e o Iago Martins vai tratar sobre isso também, sobre quem está por trás das injustiças, e esse texto, essa frase do N.T. Wright, esse trecho, me lembra muito também a obra do Iago, quando o N.T. Wright vai dizer o seguinte: os seres humanos adoraram ídolos, e os ídolos assumiram o controle. A força das trevas, o acusador, Satanás, o ser sombrio, que traz a morte em si, está por trás de toda a injustiça e maldade do mundo. Nós sabemos que os ídolos do coração do homem, do coração do ser humano, fizeram com que o mundo se corrompesse, né? Enfim, os efeitos do pecado, todos nós sabemos disso. Então, ainda que nós saibamos sobre o conceito de justiça, nós precisamos saber quem está por trás dessas mazelas, né? Nós precisamos saber quem está por trás desses atos injustos e que nos atingem, se não diretamente, indiretamente. Eu creio que todos nós já sofremos, em algum modo, em alguma escala, alguma injustiça. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho nas perguntas. E nós precisamos saber que Satanás está por trás de tudo isso, né? Então, o N.T. Wright, ele traz isso na sua obra, o Iago também, e outros autores também falam sobre isso, né? E o N.T. Wright, ele vai dizer o seguinte: olha, embora essa justiça ela esteja corrompida, né, vamos dizer assim, mas essa justiça, a sua restauração, ela se dá na ressurreição de Cristo, né? Como assim, Lincoln, na ressurreição de Cristo? E aí o N.T. Wright ele vai dizer que a ressurreição de Cristo, ela inaugura, ela inicia essa nova criação, né? Ou seja, a ressurreição de Cristo, a vitória do Cordeiro sobre a cruz, ele apresenta ao mundo uma vitória contra a injustiça. Ele apresenta um mundo novo. E nesse novo mundo, a morte vai deixar de existir. Então, a ressurreição de Cristo, ela nos mostra que a injustiça e o poder político, eles não têm poder sobre essa nova criação estabelecida por Cristo. E mais, a partir da ressurreição de Cristo, né, essa justiça que se restaura, essa justiça em Cristo, ela é essencial. E ela se torna essencial porque precisa estar inserida nos projetos da nova criação. A ressurreição de Cristo, ela é como se ela devolvesse ou iniciasse um plano para devolver a questão da justiça ao seu telos inicial ali, né? A sua finalidade primeira, né? E para isso, essa justiça, né,
que vem da ressurreição de Cristo, essa justiça ela precisa estar inserida em ações, em comportamentos, em projetos, visando essa nova criação, né? É, a obra de referência para essa exposição é a obra do N.T. Wright, como nós falamos, né, Indicadores Fragmentados, e aí na capa vocês já veem, né, esses 7 indicadores que o Wright usa, né, para que nós possamos compreender o mundo sobre o olhar do cristianismo. Então, justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade, poder. Então, se você não leu esse livro ainda, leia, é incrível, tá? E se você não segue o Nefi, por favor, dê essa moral para a gente, acompanhe as nossas atividades aí através das redes sociais, né? Tem o nosso Instagram, @Nefi Estudos, tem o nosso canal do YouTube, né? Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e nós também temos o nosso grupo de WhatsApp, que você também pode fazer parte, né? Para ficar por dentro das discussões que nós promovemos lá no grupo, para ficar por dentro também da nossa agenda semanal. Basta clicar no link que está na bio do nosso Instagram. Beleza, pessoal? Vamos para as perguntas agora, tá? Esse, esse tema de hoje, pronto, estou vendo vocês aqui. Manu entrou aqui, boa noite, Manu. Esse tema, gente, nossa linha de hoje, né, a linha temática do NEPI, Direito e Liberdade Religiosa, mas eu quis trazer algo sobre justiça e eu quis trazer algo tanto na perspectiva filosófica quanto na perspectiva teológica, e aí usando essa obra do N.T. Wright. E nessa parte das perguntas, eu quero propor aqui que nós façamos uma reflexão acerca de como que nós podemos trabalhar esse conceito do right no nosso cotidiano, como podemos aplicá-lo na nossa vida diária, enfim, como nós podemos contribuir com a nova criação, tendo a justiça como essencial nesse projeto. E começando aqui essa parte de reflexão, de perguntas, durante a semana, eu coloquei lá no Instagram do Nefi uma caixinha de perguntas do que é justiça, né? Eu sei que alguns que estão aqui ao vivo hoje responderam, né? Mas eu queria perguntar novamente, que aí quem colocou lá na caixinha fala novamente, quem não viu a caixinha também é a oportunidade de, enfim, expor o seu conceito de justiça. Eu queria saber de vocês, meus amigos, né, Israel, Carol, Manu, Pastor Vani, enfim. Eu queria saber de vocês, o que é justiça na ótica, na visão de vocês? O que é justiça? Bom, eu respondi, não lembro exatamente o que eu respondi, mas as caixinhas elas têm um limite, né, de coisas que dá para escrever. É, acho que a justiça ela é um modo de interpretar as coisas e de agir que tem que ser imparcial nas suas considerações. Mas aí eu também acho que ela precisa levar em consideração o contexto dos acontecimentos. Então, porque, por exemplo, aí, partindo por um exemplo prático, é muito diferente você julgar é, um ato sem considerar o contexto, a situação daquela pessoa, né? Por exemplo, vamos partir para um caso mais social, assim, uma pessoa
rica vai lá e desvia algum dinheiro para benefício próprio, uma pessoa que já tem todo a sua riqueza, as suas condições, e, por exemplo, um pobre que, sei lá, roubou uma coisa no supermercado para comer. Também leva a isso, aí é claro que a justiça ela tem as considerações sobre, é, de fato, aquilo ser errado, mas ela precisa entender o contexto, porque acho que o contexto ele vai ajudar a dosar um pouco a aplicação do que seria a pena. Entendi, entendi. Ou seja, a aplicação da justiça precisa, assim, se eu entendi, a aplicação da justiça, ela precisa levar em consideração o contexto social pelo qual, o contexto social que envolve, que permeia aquela conduta delituosa. Seria mais ou menos isso? Sim, mas isso não só nesse tipo de questão, é que eu dei um exemplo, mas, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 17, lá fala que Deus não levava em consideração o tempo da ignorância. Ele observa o contexto ali do ser humano para fazer seus julgamentos, entende? Certo, entendi, entendi. Ok. Porque eu tô pensando aqui no que você falou, assim, eu tô refletindo assim, mas é interessante. Alguém mais se propõe enfim, a expor o seu conceito de justiça? O que que é justiça para vocês? O que que vocês entendem como justiça aí? Ô, Lincoln, na minha percepção, o entendimento, é você não usar os dois pesos como uma medida. Eu acho que é interessante, o irmão falou aí, olhar o contexto da situação, né? Que muitas das vezes há determinadas coisas que você vê que é injusto. É injusto. E você não pode fazer nada. Mas nós, em particular nós, entendendo, levando para o lado da justiça nossa, como cristão, procurar agregar o máximo possível daquilo que é verdadeiro. Doa quem doer. Então, eu acho que a justiça, ela, ela precisa estar no nível que ela vem trazer luz tanto para mim quanto para o outro. Porque, às vezes, se você olhar no sentido da régua, do nível, você vai olhar o semelhante aquilo que Jesus falou: amar o próximo como a ti mesmo. Ser justo. Vamos fazer uma comparação aqui com o mundo que está todo bagunçado. E eu, como cristão. Então, eu preciso entender que o mundo, ele não tem, os homens que hoje aí estão, eles não têm o mesmo conhecimento que eu tenho. Eles não têm a mesma fé que eu tenho. Então, eu preciso agir com eles, com o mundo, de forma que eles venham compreender que eu tenho conhecimento. Então, eu tenho que agir com eles sabendo que eles não têm aquilo que eu tenho.
que muitas das vezes nós até falamos e ouvimos muitas coisas, né, que as pessoas que não têm o conhecimento de Deus parece que eles estão descartados da situação. Mas não, eles não têm. Então eu olho mais para esse lado. No sentido de justiça, a gente fala do lado político, aí a coisa ficou brava. Aí o jacaré abraçou, né? Porque a gente não vê a, a, a mesma medida de forma alguma, né? Ela é totalmente descontrolada, totalmente fora de ordem, se a gente for analisar nesse ponto de vista. Então, eu acho que para nós é muito difícil. Nós vamos ter que batalhar muito para poder entender direitinho e fazer corretamente os nossos atos de justiça. É o que o Senhor Jesus ensina para nós. Os atos de justiça nossos precisam presta bem atenção, precisam ultrapassar os dos fariseus, né? E quando você olha para o lado dos fariseus, é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje no mundão aí político, né? A desigualdade lá é terrível. Lá, vamos olhar uma diferença. Lá eles tinham conhecimento, né? O fariseu eles conheciam os mandamentos, tinha a lei. Aqui na maior parte desses homens aí, eles, como se diz, é obscuro. São poucos aqueles que têm o conhecimento, eles são obscuros. Então é muito complicado, sabe? É muito assim fora de forma a situação que nós vivemos no nosso mundo atual. E queira Deus que a gente consiga, né? Pelo menos assemelhar aquilo que Jesus, que nos nossos corações isso precisa estar, precisa estar regado. Nós precisamos querer isso, temos que querer, né? Às vezes é difícil colocar em prática tudo de acordo, né? Com 100%, mas precisa estar na nossa vida, precisa estar no nosso querer, essa vontade de ser o máximo possível justo com todas as coisas. Porque se eu medir a qualidade de uma pessoa e medir o outro na mesma qualidade, não, se ele não tem a capacidade que o outro tem, se ele não tem o intelecto que o outro tem, se ele não tem financeiramente o que o outro tem, se diplomaticamente ele não tem o que o outro tem e assim por diante, é complicado, a gente acaba sendo injusto. Entendeu? Eu não sei se é perfilada a forma que você fez a pergunta, mas eu acho assim, dessa forma. Não, muito bom. Muito bom. Gostei demais. Porque trouxe a aplicabilidade enfim, a visão tanto da perspectiva bíblica como também, enfim, atual, política. Gostei muito, de verdade. Muito bom, pastor. Carol, Manu, E boa noite. boa noite. Bem, eu respondi lá nas caixinhas, que era justiça, e fiquei meditando, inclusive nas respostas das outras pessoas, e eu acredito que justiça seja uma retribuição isenta, proporcional, adequada, sobre os atos cometidos ou sobre uma omissão. Justiça vem de justo, né, da palavra justo. Eu observei que muitas pessoas levaram muito para o sentido mais negativo da palavra em termos de comparação com injustiça.
mas a justiça também tem a ver com reconhecimento do que é justo, do que é correto, né? Então, receber um justo salário, né? Ter um justo tratamento, isso também é justiça. Agora, em relação ao termo justiça na comparação entre algo que não é correto, né? Seria uma reparação adequada, e aí no sentido da nossa sociedade, como os irmãos falaram, a gente tratou a questão da justiça social, que vem aí a meritocracia, né, que nem sempre a igualdade para que haja tratamento igualitário entre as pessoas. Então, um tratamento desigual, às vezes, é justiça para que todas as pessoas possam receber de ter aquilo que é necessário à manutenção da vida delas. Então, se a gente for olhar também no contexto bíblico, justiça no Velho Testamento era olho por olho e dente por dente, né? E quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê Jesus tratando como ele sempre fez, ele é maravilhoso, essa inversão de valores, oferece sua face, né, se te baterem, oferece, ora pelos seus inimigos, abençoa os que te perseguem, né? E às vezes a noção de justiça, quando a gente não tem uma visão cristã, ela é uma linha muito tênue da vingança, né? Então, é uma temática bem ampla e eu acho que tem bastante coisa aí a se dizer, mas por hora essa é a minha contribuição. Muito bom, Carol. De fato, assim, é um tema. Você falar de justiça, assim, nossa, é uma gama para várias discussões, né? Essa discussão inicial nossa, ela é muito importante, assim. Ela é o começo. É importante, assim, nós enfim, temos uma visão acerca de justiça. E os conceitos, né? Tanto os conceitos das caixinhas, né, da caixinha no Instagram, quanto o conceito de vocês, né? Na verdade, pessoal, Israel e Carol estão entre as respostas que nós publicamos lá no Instagram, tá? Conceitos muito bons acerca de justiça, né? E tem várias outras. Eu estou com o celular aberto aqui para ler o que a galera postou, né, de justiça, né? Corrigir, ainda que com punição, uma ação errada, avaliação imparcial de um determinado fato e a reparação de um mal injusto, desejo de repararmos algo que julgamos estar fora de lugar e precisa retornar ao seu status quo. Esse fui eu assumo. Deixa eu ver. Tem muita coisa legal aqui, muitos conceitos interessantes aqui, né? Colocados ao longo da semana. Manu, Hello, my friend. Boa noite, pessoal. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Minha internet tá oscilando. Ah, então tá bom. Bom, acho que todo mundo já deu um panorama legal sobre a justiça, né? Eu acho que o meu pensamento encaminha muito para esse lado também. Algo que eu lembrei enquanto vocês estavam falando foi do livro do C.S. Lewis, né? O Cristianismo Puro e Simples, quando ele começa a falar sobre a lei da natureza humana, ou lei moral, ou lei natural, que é muito interessante. Duas constatações muito legais que ele faz que, primeiro, é comum se observar, né, todos os seres humanos, um senso, né, um padrão de como as coisas deveriam ser, que ele chama isso de padrão moral ou padrão de justiça. E a segunda observação, que também se refere a seres humanos, é que nenhum deles age de acordo com isso. Então, é muito interessante porque pensar, né, que todos nós pensamos em como as coisas deveriam ser, não necessariamente quer dizer que nós vamos fazer aquilo e também não te dá um padrão de como fazer aquilo. Quando a Carol fala, né, de que às vezes a gente relaciona muito a justiça
como uma perspectiva de negação e também com a vingança, né? Como se fosse, vamos retribuir o mal, vamos retribuir algo que não foi bem distribuído, não sei. A gente pensa muito com esse mal. E essa proposta do N.T. Wright no livro é interessante porque um indicador fragmentado, ele usa essa ilustração, né, para se falar de um mundo caído. Então, quando ele, né, traz essa perspectiva para Deus, né, entender que, olha, agora, vocês que são seres humanos caídos, né, que têm essa consciência, precisam entender que nem tudo aquilo que você considera amor é amor. Nem tudo que você considera justiça é justiça. Porque a justiça de Deus, como foi bem apresentado, ela tem também, né, um sentido do dever. A gente vê, né, Jesus sendo justo socialmente, mas também é uma justiça que está completamente relacionada com a redenção, né? Então, eu acho que a gente precisa partir desse ponto, né, de abrir mão, de significar as coisas por conta própria e entender que isso também parte de um sentido espiritual da coisa, vamos dizer assim. É isso. Uau! É isso aí, my friend. Fechou com chave de ouro aí essa nossa discussão inicial sobre o conceito, né? O que nós entendemos sobre justiça. Agora, pensando para além do conceito, o N.T. Wright, no livro, ele traz uma tensão existente, né? E que tensão que é essa? A justiça ela é um indicador, né? E ela é um indicador que ela aponta, né, para algo que é fundamental ou essencial na nossa vida. Só que, ao mesmo tempo que a justiça ela aponta para algo que é essencial na nossa vida, à medida que nós nos esforçamos para viver de acordo com esse ideal, nós fracassamos. E muitas vezes nós até criamos mais injustiça. A grande questão, né, e aí eu queria colocar, né, também para nós discutirmos, né, e que o Wright também coloca no livro, a grande questão é o seguinte: como que a gente explica essa tensão existente, né, entre o indicador de justiça e essa tentativa de vivermos de maneira justa, e os nossos fracassos que muitas vezes acabam gerando mais injustiça? Como que nós conseguimos explicar essa tensão de quero viver de um modo justo, mas eu fracasso e, além de fracassar, eu ainda posso estar contribuindo ainda mais para a injustiça já existente? Bom, eu gosto muito desse capítulo quando o N.T. Wright fala sobre a justiça de Deus ser uma justiça participativa, né? Então, as pessoas redimidas passam a ser portadores da justiça. E aí ele até fala, né, que a ideia era que os portadores da justiça fossem para o mundo aquilo que Deus foi para Israel. Então, essas pessoas deveriam, né, aprender de Jesus e entender, né, o que Jesus fez por elas e o que Jesus fez pelo mundo e transmitir esse ideal de acordo com os parâmetros de Cristo. Então, eu acho que o ponto de tensão está exatamente aí. Porque, não sei, acho que, às vezes, o ímpeto de ser um justiceiro é maior, né? De levar essa imagem, esse título, mas de aprender, de fato, o que é a justiça, aí é um problema mais complicado, né? Então, eu vejo que aí esse ponto de tensão está na aplicação
primordial à nossa vida, do que é essa justiça. Ou seja, seria a justiça a qualquer preço, a qualquer custo, né? De modo a agirmos cegamente. Seria mais ou menos, seria isso, mais ou menos. Muito, muito bom. Muito bom. Quem mais quer falar a respeito dessa tensão, né, entre essa tentativa de, enfim, vivermos em justiça, mas ao mesmo tempo muitas vezes fracassarmos e gerarmos mais injustiças? Bem, eu acho que... Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu acho que primeiro a gente tem que ajustar os parâmetros do que é justiça, né? Então, o conceito de justiça, para mim, é que vai criar esses parâmetros para o que eu vou fazer. Então, se eu agir com justiça, de acordo com os meus parâmetros, e gerar injustiça, eu preciso rever os meus conceitos, né? Eu acho que a gente está em constante revisão sobre quem nós somos, e o próprio Espírito Santo de Deus vai fazendo esse trabalho no nosso interior, e ele gera aquele incômodo dentro da gente para dizer assim, não é por aí, né? Não é esse o caminho. E aí a gente começa a buscar, por isso a prática não só da leitura, da palavra, mas da oração, porque é ali que o Senhor vai trabalhando com a gente, para a gente rever os conceitos e não agir cegamente, se tornando um mero religioso. Eu penso assim. Carol, gostei. E você sabe que você falando, eu me lembrei de algo. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, vai dizer que nós devemos buscar, né, tudo aquilo que é bom, agradável, justo, de boa fama, inclusive, né? Paulo vai, acho que é Filipenses 4, versículo 8, versículo 7, agora tá ali no capítulo 4, acho que é versículo 7 ou 8. E é muito legal esse ponto quando você traz a respeito de se nós, na nossa busca por vivermos de maneira justa, estamos praticando atos de injustiça, é porque talvez seja necessário nós repensarmos o conceito que nós temos acerca do justo, acerca de justiça, né? E é muito legal isso que você falou, porque tal, pelo menos no meu modo de pensar, eu creio que quanto mais nós buscarmos vivermos de uma maneira bíblica, mais nós conseguiremos ser justos e e teremos menos fracassos nessa tentativa de viver uma vida justa, né? Principalmente, e aí quando eu falo de justiça, pessoal, eu falo principalmente para com o outro, principalmente para com o semelhante, né? Para com o alheio. Então é muito legal isso que você falou sobre essa necessidade de às vezes nós precisarmos talvez recalibrar os nossos conceitos na medida em que ao longo do tempo a gente perceba que talvez a gente está distanciando um pouco. Eu acho bem legal esse insight aí. Muito legal. Quem mais? Israel, pastor Vani, quem quiser, pode. Ô, Ai. Lincoln, Oi, é o seguinte, existe
dentro desses parâmetros que vocês já falaram aí, agora mesmo que a Mari falou, tem um agravante nessa situação com relação à compreensão é, das outras pessoas com relação àquilo que é justo. No sentido, muitas das vezes você quer ser justo dentro daquilo que você conhece, que você como cristão requer de você ser justo, né? Praticar a justiça o máximo que der, mas às vezes tem pessoas que elas não reconhecem isso, eles não conhecem isso, e acaba trazendo um agravante para a gente. E você, às vezes, fica até desconfortável dentro da situação, porque você quer ser justo, mas as pessoas, as terceiras pessoas, elas não compreendem que isso é justiça, tá? E às vezes traz realmente a agravante. É o que ela disse aí sobre repensar conceitos, né? Porque até para ser justo, você precisa pensar, fazer uma reflexão primeiro, bem colocado, analisar alguns parâmetros para que essa justiça ela não venha trazer para você desconforto. Nas coisas simples, não estou dizendo de coisas grandes, estou falando de coisas simples da vida mesmo, coisas simples. Às vezes às vezes a gente até costuma ter prejuízo para não colocar outras pessoas para não ser justo com as outras pessoas, ser justo com você e deixar que a outra pessoa não venha sofrer nenhum dano, entendeu? Coisas simples que corriqueira do dia a dia aí, né, que acontece conosco. Então, eu estava pensando aqui, analisando a Manu falando, e realmente, às vezes, muitas das vezes é necessário você, às vezes, nem usar o direito que você tem, sendo justo, para você não fazer com que a outra pessoa, ou você não contribuir para que a outra pessoa venha ter alguma discórdia. Então, analisando bem direitinho, pensando bem, eu acho que vocês vão concordar comigo, é uma das coisas difíceis, rapaz, mas difícil para você entender e usar, trabalhar dentro disso, para que tudo venha dar certinho, dar corretamente, etc. Você pode até fazer, mas às vezes muitas pessoas não compreendem que isso é justiça. Não sei se você entendeu. Sim, sim. Bom, Às vezes você deixa de exercer um direito que lhe pertence para, isso, para, para, para preservar para reservar a sua relação com o outro, porque às vezes o outro pode não ver isso com bons olhos, pode não ver o exercício do seu direito com bons olhos, e aí você prefere abdicar do direito que abdicar. você possui para que Aham, essa relação com o outro seja preservada. preservado. De fato, é um desafio bom que o senhor trouxe aí, né? E realmente acontece boas vezes na nossa vida, né? Sem dúvida. Isso é dentro dessa convivência que a gente tem, principalmente nós que temos esse grande ministério pastoral. Rapaz, a gente tem que andar fininho, sabe? Fininho mesmo, porque você tem que agradar todo mundo.
Todo mundo. Você só não pode sair da linha daquilo que que não seja verdadeiro, né? Mas às vezes você tem que sofrer para que o outro possa é, se alegrar, né? Verdade, pastor. Com certeza. Com certeza. Israel, É, bom, tem uma frase do Calvino que ele fala que tudo o que há de bom em mim. Deixa eu ver aqui se eu acho a citação perfeita, porque eu sempre confundo a ordem. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo e tudo de mal sou eu mesmo. Eu acho que isso é um jeito bem interessante de entender a justiça e perceber como que a gente não consegue alcançar ela de verdade, né? Considerando a depravação, as nossas condições como pecadores e tudo mais. Hum. Tem outra coisa também que eu achei interessante na própria ética de Aristóteles, que ele fala que na busca do sumo bem, né, o homem precisa ser equilibrado, ele não deve ser dado aos excessos e tal. E um exemplo que às vezes a gente interpreta a justiça muito como algo mais distante, é, num caso de um julgamento, de resolver um grande problema, mas se a gente levar em consideração esse conceito de virtude aí para Aristóteles, a gente percebe o quanto que a gente é injusto, porque se nós somos desequilibrados em alguma medida, no jeito que a gente trata alguém quando a gente é grosseiro, no jeito que a gente é, não consegue ser gentil, ou, é, não consegue servir ao próximo, sendo extremamente egoísta, pendendo para qualquer um do lado e não tendo essa vida de equilíbrio aí que Aristóteles fala, a gente percebe também o quanto que a gente é injusto. Então, eu acho que é muito fácil a gente explicar a tensão que existe, né? Porque é só constatar. Tem uma frase que eu tenho quase certeza que é do Lewis, não sei o autor, agora eu esqueci. É, mas que ele fala assim: se você quer saber se o diabo existe, é só você tentar resistir a ele, né? Então, se a gente quiser saber o quanto nós somos injustos, é só tentar viver e se preocupar muito com a justiça, que a gente vai perceber o quanto que a gente está distante. Então é fácil, constatável essa condição nossa. É, o ponto é que a gente tem que mirar aí no nosso Salvador para poder praticar a verdadeira justiça, né? Algo que fala sobre o coração, já uma teologia do coração, né? No sentido de ter o coração regenerado, tanto aos nossos pensamentos, quanto às vontades, quanto os nossos afetos precisam estar voltados para o Senhor, para que a partir daí a gente caminhe o caminho da justiça, né? Não sei, porque é muito interessante a gente trazer essas contribuições aí filosóficas e teológicas, mas tem uma coisa que ela é supra-teórica, né? Que é a regeneração do Espírito Santo. E nesse sentido, é o, é o verdadeiro caminho da justiça. nossa, show, mano, incrível, incrível. Você sabe que tem uma coisa que o Lutero fala, e eu acho que também dá para a gente colocar nesse contexto. O Lutero ele vai dizer o seguinte: olha, eu preciso me voltar para Deus todos os dias. Eu preciso pegar as minhas ideias, minhas convicções, confrontá-las com a palavra e a partir desse confronto, esse confronto gerar em mim novas ideias. Então, eu acho que esse olhar que você trouxe, Israel, ele é, ele é muito importante, de fato, né? Ele é muito importante, porque quando a gente olha o quanto o nosso coração, o quanto
o ser humano ele é corrompido, ele é depravado, enfim, a gente consegue compreender as mazelas do mundo e nós conseguimos compreender que não há qualquer ideal de justiça possível se não houver Deus ali. Porque está além, sabe? É o que você falou, já vai para o campo suprateórico. Então, assim, eu acho que o que talvez explique essa tensão entre querer viver de modo justo, mas mesmo assim provocar atos injustos e ainda contribuir para uma injustiça maior, talvez a não compreensão do quão depravados nós somos, assim. Eu sei que é meio forte, né, quando a gente fala quando a gente coloca alguns termos, né, como depravados, né, depravação, mas sabe, acho que eu não tenho outro termo agora na cabeça para expor, assim. Eu acho que isso talvez explique também um pouco dessa tensão existente, né? Eu vou fazer uma última pergunta. Eu ia fazer duas perguntas. A primeira pergunta que eu ia fazer, eu acho que nem precisa. Eu ia perguntar para vocês se, na avaliação de vocês, o sistema de justiça brasileiro, se ele contribui para a promoção da justiça ou se ele retroalimenta as injustiças existentes no país. Mas, enfim, eu vou pular essa, porque não que eu não. A Manu está até colocando no chat. Não, vai para a próxima, porque essa aí a resposta já é quase pública e notória. Então, eu vou partir para uma última pergunta, que é a seguinte: nós, como discípulos de Jesus, né, como nós podemos contribuir ou produzir, né, enfim, um, um novo tipo de... Como nós podemos contribuir no nosso cotidiano para essa justiça que nós estamos falando aqui, essa justiça que o N.T. Wright trouxe na obra, né? Essa justiça que é explorada a partir do Evangelho de João, essa justiça, enfim, trazida no encontro de hoje. Como que nós, discípulos de Jesus, podemos promover essa justiça na nossa vida cotidiana? Olímpio, eu acho que Jesus ele disse o seguinte: com a mesma medida que você medir, será medido. Estou olhando para o lado do nosso conhecimento bíblico. Eu acho que é procurar viver o mais correto possível, dentro daquilo que está dentro da nossa condição. Levando em consideração o que o irmão falou aí, a regeneração ela traz, ou ela trouxe para nós, além do conhecimento, né, de Deus, nos deu uma porta aberta para poder seguir e procurar, né, o máximo possível viver uma vida correta. Então, para nós não temos muita saída, não, é essa mesmo. Então, o máximo possível, ser correto o máximo possível e naquilo, que isso aqui é importante demais. Se tivesse aqui 500 pessoas agora, né, nessa palestra, seria excelente, porque muitas das vezes, eu acredito, que muitas das vezes as pessoas não têm nem ideia. Tem muitas pessoas que não têm nem ideia do que é justiça, tá? Eu acredito que tem muitas pessoas que acham que justiça é uma punição, tá?
Então, eu acho que para nós, a melhor forma de poder contribuir é partir da nossa casa, partir de nós, né? Eu acho que se partir de nós, cada um fazendo a sua parte e tendo a oportunidade de as pessoas reconhecer e reconhecendo, não para status, mas para que as pessoas também possam assemelhar, né? Porque luz do mundo e sal da terra, alguém tem que assemelhar. Eu acredito que é a única coisa que a gente pode fazer, sendo nós tão desajustados com esse mundão aí, é isso. Ser mais justo possível, ok? Muito bom, muito bom. Antes de ouvir o restante da galera, só aproveitando esse gancho, é fato que nós vivemos em um mundo desajustado. O desajuste se dá pelo pecado. O desajuste se dá pelos ídolos que o ser humano erigiu em seu coração. Logo, creio que nós podemos contribuir com a promoção dessa justiça sob o olhar cristão, né, sob o olhar bíblico, aplicando o texto de Filipenses 4, 8 e 9 que eu mencionei mais cedo, né? Nós vivermos e promovermos tudo aquilo que é bom, agradável, justo, de boa fama, e nós promovermos isso tanto na esfera privada quanto na esfera pública, tanto no contexto individual, particular, quanto no contexto social, nas minhas relações, enfim. Eu acredito que, pelo menos na minha ótica, é o modo pelo qual nós podemos, enfim, contribuir para a promoção da justiça, né, como o Anti-Wright trabalha no indicadores fragmentados. Mais alguém, pessoal? Sael, Carol, Manu? Bom, eu acho que o livro de Provérbios, eu acho não, o livro de Provérbios, né? Ele fala sobre a busca da sabedoria. E ultimamente eu tenho falado muito desse texto, porque foi muito marcante. Ele diz que se a gente buscar sabedoria mais do que a riqueza, mais do que qualquer coisa, a gente entenderia o temor do Senhor, lá no capítulo 2. E uma forma de promover a justiça, agora respondendo a sua pergunta, é buscando essa sabedoria e tentando pô-la em prática. E aí, a busca pela sabedoria, ela requer, de certa forma, a humildade, né? Porque exige uma postura de um aprendiz. E quando a gente toma essa postura de aprendiz, a gente tem muita probabilidade de se tornar uma pessoa que tem sensibilidade às injustiças, né? Quando nós somos aprendizes de Deus, de fato, discípulos do Senhor, a gente tem sensibilidade às injustiças. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, numa conversa entre amigos. A gente estava falando sobre Bíblia e tudo mais, e na minha igreja tem uma questão doutrinária. Eu sou membro da igreja, mas que é injusta. É injusta, mas até hoje ninguém mudou e a gente estava conversando sobre isso. E um amigo meu, ele é o líder de obreiros, ele falou assim: bom, mas falar disso não vai adiantar nada, porque não vai mudar. E aí eu falei, cara, mas se a gente é omisso,
a gente acaba sendo conivente com essa injustiça. Então, eu acho que uma das formas da gente promover a justiça é justamente levar todas as pessoas a refletirem sobre o que é justo, entende? Ver os pontos de injustiça e apontar também. Não só a gente olhar para o nosso interior e numa caixinha fechada e pensar, nossa, eu sigo os mandamentos. Mas é também ver o que é injusto e apontar as injustiças, do mundo. Muito legal, mano. Gostei muito. Às vezes, um erro que muitas vezes ocorre é quando, na denúncia, é o modo como se comunica a injustiça existente. Eu acho que esse é um ponto também a ser observado, porque muitas vezes as pessoas denunciam, e eu estou colocando um contexto geral, tá, galera? No geral. É, nós pecamos muito pela comunicação, pela linguagem que nós empregamos ao dizermos as coisas, muitas vezes, né? Então, assim, até mesmo para denunciarmos as injustiças, e elas precisam ser denunciadas mesmo, tá? Mas nós precisamos denunciar as injustiças em amor, em amor. Não com um tom arrogante, mas com humildade, né? Como o texto de Provérbios diz, e o Israel colocou muito bem aqui, né? A nossa vida precisa ser uma vida empregada em prol da misericórdia e do serviço, né? E nós precisamos, ao denunciar as injustiças, nós precisamos empregar, né? É, essas denunciar essas injustiças, mas ao mesmo tempo também, enfim, colocando elas de maneira transparente, clara, mas ao mesmo tempo com amor também, né? Carol, Manu, Bem, como o irmão Israel mesmo falou, concordo muito, e vocês falaram com muita sabedoria. Eu acho que para que haja justiça, a gente tem que, em primeiro lugar, seguir aquele que é justo, né? E como eu estou lendo esse livro maravilhoso aqui, fazendo propaganda dele, Manso e Humilde, tendo um coração como o dele, né? Um coração de amor, um coração manso, um coração humilde, e amando a Deus acima de todas as coisas, a gente busca obedecer os seus mandamentos, que trazem a ordem, né, natural das coisas. E amando o próximo, a gente consegue encontrar essa proporcionalidade das nossas ações, porque a gente precisa analisar causa e consequência, né? Aquilo que o meu ato aquilo que eu vou fazer ou deixar de fazer, eu preciso analisar a consequência, mas não só para mim, principalmente em relação ao outro. Porque às vezes uma situação não me afeta, mas uma situação muito grave vai afetar uma pessoa próxima ou um vizinho, né? Então, esse olhar de amor em relação ao outro, levando em consideração que a gente tem parâmetros de vida que estão nas escrituras, e quando Deus estabeleceu aquilo, ele já sabia que era o melhor para todos nós, né? Então, o cristão tem um parâmetro, e esse parâmetro tem que ser feito sempre com o amor de Deus. É isso. uau, Carol, incrível. Carol citou aí Manso e Humilde, né, do Dave Hoffman. Inclusive, nós estamos lendo esse livro, né, no nosso clube de leitura. Aliás, dia 3 de março é o nosso próximo encontro, e nós vamos discutir esse livro incrível, Manso e Humilde. E é verdade, Carol. Inclusive, você falando, eu me lembro da música do Marcos Almeida. Ah, palavra antiga, meu Deus.
O amor é o que nos faz um. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento. É isso, gente. O amor é o que nos faz um, gente. Nós precisamos amar, né? Amar, o amor, ele é o vínculo, o elo perfeito aí, né? Manu? Beleza, beleza. Manu falou no chat que pode seguir. Não, tranquilo, então. É, Galera, hoje nós ficamos por aqui no nosso encontro. Poxa, que encontro legal, que encontro bacana. Muito legal mesmo essa reflexão sobre justiça, né? Merece parte 2 e que nós possamos ser agentes de justiça em nossas vidas, seja no âmbito privado, no âmbito público, nas nossas relações, enfim, que nós possamos, através do amor do Senhor, sermos justos e promovermos justiça, né? Acima de tudo. Pessoal, fiquem ligados no nosso Instagram, aqui no YouTube e também no grupo de participantes do WhatsApp, tá bom, pessoal? Tem muita novidade vindo aí no Lefi e fiquem ligados nas datas das nossas próximas reuniões, tá bom, pessoal? Bom, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.